Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e pregação não consentiram em sabedoria humana, em palavras de persuasão, mas na demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se firmasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, explicando que o caráter da sua pregação é a cruz de Cristo. Importa a ele anunciar o evangelho da cruz. E anunciar o evangelho da cruz era complicado, por quê? Porque ali a igreja de Coríntio, ela era misturada. E então os judeus queriam sinais de que Cristo era, de que Jesus era o Cristo enviado. E os gregos queriam a sabedoria e o conhecimento para aprofundar isso daí. Mas ele, com a sua pregação, ele anunciava o poder de Deus, para os gregos era loucura e para os judeus era escândalo. Mas o caráter da sua pregação, ele se resume nisso, porque ele diz no versículo 2 ou versículo 3 que ele não se propôs a conhecer outra coisa senão a Cristo e a este crucificado. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo para nós que a única coisa que importa que seja anunciada é o evangelho da salvação através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nada importa, nada que é falado, se não anunciar a cruz de Cristo, simplesmente são palavras de persuasão, sabedoria humana, palavras de autoajuda, palavras de incentivo, palavras de estímulo. O poder de Deus, o evangelho de Deus, ele é mais do que isso. O evangelho de Deus, ele é tão poderoso porque ele não simplesmente é um agrupado de palavras de incentivo. Ele é a própria demonstração do poder de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que céus, terra, mar, tudo que há foi criado através do poder da palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre o dia e a noite e houve separação. Tudo que Deus fez pelo poder da sua palavra. Tudo que ele realiza pela sua palavra. O homem, ele criou com as suas mãos, pegando barro e construindo o homem com suas mãos e soprando dentro de nós o espírito de vida, e nos deu a sua palavra. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela faz com que, através da fé que há em nós digamos ao monte: levanta-te, precipita-te ao mar, e isso vai acontecer, porque não é a nossa fé simplesmente, mas é o poder que há na palavra de Deus. Certa vez Jesus estava andando, e então um homem, um centurião, um guarda, chegou para ele e falou: Senhor, o meu servo está doente, e basta uma palavra sua, porque eu sei que ele será curado, porque eu tenho sobre mim a autoridade para dizer aos meus soldados: vão e façam, eles vão e fazem. Então basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Jesus então diz àquele guarda, àquele centurião: eu não tinha visto ainda nenhuma fé tão grande. Vai e faça como você está falando, o seu servo será curado. E imediatamente, enquanto ele voltava para casa, vieram ao encontro deste guarda e falaram:
o teu amigo, o teu servo está curado. E ele perguntou: quando foi isso? E lhe falaram o tempo, e ele inquiriu que foi no mesmo instante em que ele conversava com Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para realizar coisas, para fazer algo maravilhoso, para operar milagres, para demonstração do poder de Deus. Mas importa que a palavra que seja anunciada seja a palavra de salvação na cruz do Calvário. A palavra que mostra que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, para nos tirar deste mundo de pecado e para nos levar para o céu, para sermos filhos de Deus e habitarmos com Deus nas moradas celestiais. A palavra de Deus, ela é para realizar todas essas coisas em nós. Não é simplesmente para dizer que Deus vai te levantar, que Deus vai te fazer cabeça e não cauda, que Deus vai fazer isso. Deus, ele quer demonstrar o seu poder através da palavra de Deus. Tudo que ele faz é para mostrar que a sua palavra é poderosa, que ele envia a sua palavra e ela realiza todas as obras e o seu nome é glorificado. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e mudá-la para trazer para o nosso agrado, porque a palavra de Deus, ela também é correção. A palavra de Deus, ela é exortação. A palavra de Deus, ela é ensino. E para aqueles que perecem, ela é condenação, mas para aqueles que a aceitam, ela é vida e vida em abundância. Existe um filme de alguns anos atrás, o livro de Eli, onde conta a história de um homem que, num período pós-apocalíptico, todos os livros foram banidos do mundo. Mas ele guarda consigo um livro poderoso, que é o motivo de praticamente uma guerra em uma pequena cidade, a aquisição daquele livro. E neste filme, um dos, vamos dizer assim, vilões do filme quer pegar aquele livro, porque ele diz assim: neste livro o poder das palavras desse livro é grande. Se nós usarmos as palavras certas, nós conseguiremos mover o povo ao nosso favor. E o livro que Eli carregava nesse filme é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus. Aquele homem entendia que a palavra de Deus, ela tinha o poder de persuadir o povo, mas Eli sabia que ali tinha muito mais do que a palavra de Deus. Claro que isso foi um spoiler de um filme antigo. Se você não assistiu, assista. Mas você vai entender que a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa para realizar em nossas vidas, muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. A palavra de Deus, ela tem poder e ela faz grandes coisas. Por isso, no dia de hoje, eu te convido a que você leia a palavra de Deus, a que você se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Ela te trará vida, ela te fará caminhar na presença de Deus, ela fortalecerá a sua fé, porque a sua fé será firmada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, para que vocês possam ter o conhecimento da palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus e ter a vida em abundância que a palavra de Deus promete para todos aqueles que a aceitam. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até amanhã.